Pedras Rojas. O deserto do Atacama é um destino extremo e muito diferente. É um daqueles lugares que você se impressiona desde o primeiro instante. Sem dúvida, é um destino obrigatório para quem ama a natureza, assim como eu. Ficamos 5 dias lá, sem contar o dia da chegada e o dia da partida, e fizemos os principais passeios oferecidos lá, que eu vou dividir em 3 vídeos para mostrar tudo para vocês. Nesse primeiro vídeo, eu vou mostrar as lagunas altiplânicas, Pedras Rojas, o Salar do Atacama e um pôr do sol incrível na Laguna Tebinquiche. Vamos lá conhecer o Atacama hoje? São paisagens lindas, de tirar o fôlego, lagunas que parecem pinturas, geysers, vulcões, isso tudo com uma ótima infraestrutura para receber viajantes de todo o mundo e de todos os perfis, desde o mais exigente até o mais simples. São Pedro do Atacama é um povoado pequeno, no norte do Chile. Para chegar lá, pegamos um voo até Santiago e outro voo de Santiago até Calama. De Calama, tem vários transfers que levam os turistas até o povoado de São Pedro de Atacama, que fica a aproximadamente 100 quilômetros de distância. Minha dica é que você escolha um hotel próximo do centrinho e da principal rua da cidade, que se chama Rua Caracoles, onde ficam as principais agências de passeios, comércios e restaurantes. Nós ficamos no Hotel Terrantai, que tem uma localização fantástica. É um ótimo hotel no centrinho de São Pedro de Atacama. A construção é super charmosa, do século XIX, com paredes revestidas em pedra. Tem uma piscina super gostosa para você relaxar depois de um passeio. Um ótimo café da manhã e um happy hour com vinhos chilenos e petiscos de cortesia. O Passeio das Lagunas Altiplânicas é um dos principais tours do Atacama. Partimos em torno das 6 horas da manhã de São Pedro do Atacama e depois de 1h30 mais ou menos, chegamos à primeira parada do tour, que é na Lagoa Miscante. Uma lagoa muito bonita e de águas tranquilas, que fica cercada por morros e por uma vegetação amarelada. O passeio às Lagunas Altiplânicas e Pedras Rojas inclui caminhadas curtas em terreno plano e algumas subidas e descidas leves. O guia nos deixou no início de uma trilha e combinou que nos esperaria do outro lado para continuarmos o passeio. No final da trilha, voltamos para a van e seguimos para a próxima parada, que foi logo à frente. E quando chegamos na Laguna Miniques, percebemos que a coisa só melhorava. Apesar de ser bem menor, ela também é lindíssima. A mais de 4.000 metros de altitude, podemos ver algumas vicunhas, que ocasionalmente dão um ar da graça para fotos. Os melhores roteiros para as lagunas altiplânicas são combinados com Pedras Rojas, que é um local com uma lagoa de águas verdes bem claras e formações rochosas avermelhadas. É muito lindo. A paisagem é simplesmente fantástica. Se as fotos parecem uma pintura, estar lá parecia um sonho. As lagunas refletem os vulcões que ficam ao fundo. Uma dica importante é que você se prepare para passar frio e calor neste passeio. É muito recomendável uma jaqueta corta-vento. Eu achei que estava quente e não levei minha jaqueta. Passei muito frio, porque lá venta muito. Antes
de seguir para o Salar do Atacama, nosso guia parou no meio de uma estrada maravilhosa para a gente fazer algumas fotos. Aí depois nós viemos para cá, passamos por aqui e estamos aqui agora. O Salar do Atacama é uma das maiores salinas do mundo, uma área de 320 mil hectares de um impressionante deserto que faz parte da Reserva Nacional Los Flamencos. É um lugar excelente para a observação dos flamingos, que ficam nas lagoas cercadas por rochas de sal. A caminhada é leve e por trilhas bem sinalizadas, a uma altitude de 2.300 metros. Para terminar o dia, fomos para a Laguna Tebinquiche, um espelho de sal que está a 35 quilômetros de São Pedro do Atacama. Chegamos umas 7 horas da tarde, bem a tempo de testemunhar o desfile de cores que refletem na água e nas montanhas. É tanta beleza que chega a emocionar. Espero que tenha gostado desse primeiro vídeo do Atacama. E se você gostou, já deixa seu like. No próximo vídeo você vai ver os famosos geysers do Atacama e um cenário que parece outro planeta, no Vale de la Luna e no Vale de la Muerte. Não perca, hein? Já se inscreve no nosso canal, clica no sininho para ativar as notificações para ficar sabendo sempre que tem novidades. E nos vemos no próximo vídeo. Até lá!